mudar de assunto? Com a chegada do fim de ano, né, que já está aqui, né, porque já estamos em dezembro, a demanda de trabalho aumenta em várias áreas e com isso também o número de vagas temporárias. Para você ter uma ideia, aqui no comércio da Paraíba são estimadas 7.000 vagas nessa reta final de 2024. A pessoa é contratada por um prazo determinado e, claro, tem direitos e deveres como qualquer trabalhador. Vamos entender melhor esse assunto? Agora, no quadro Seu Direito. Para conversar com a gente aqui na Casa do Mulher Demais, tirar as dúvidas, aqui no estúdio eu recebo a advogada Thaís Delfino. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, Bruna, bom dia a todos os espectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Para nós também, né? Afinal, esse é um assunto que sempre vem à tona. Nessa reta final do ano, o comércio, né, principalmente, fica muito congestionado. Então, por isso também o número de vagas para trabalhadores temporários aumenta nessa época do ano, né? Então, se você quer tirar dúvidas sobre esse assunto, não perca tempo não, que aqui o tempo passa depressa. Então, manda aí sua mensagem para nós no 991050400. Você está em busca de alguma vaga temporária? Já conquistou alguma vaga temporária? Ou alguém que você conhece está em busca dessa vaga? Vai mandando aí sua mensagem para a gente para tirar dúvidas sobre esse assunto, tá? Mas já para antecipar, né, facilitar a vida de quem está acompanhando Mulher Demais, a gente separou aquelas dúvidas que são consideradas mais comuns, tá, doutora? Vamos colocar em tela aqui, porque aí você vai acompanhando junto comigo. Vamos lá. Qual é a duração máxima de um contrato de trabalho temporário? Porque é um prazo, né, doutora? Exato, Bruna. Antes de iniciar especificamente respondendo a pergunta, eu acho importante a gente fazer uma distinção dessas modalidades de contratação temporária, porque acaba confundindo tanto os empregadores quanto os empregados, né? Sim. Todo mundo, a gente coloca como se fosse um geral, contrato temporário, mas tem umas distinções. Boa. Então, vamos lá. Existe a contratação do trabalho por um prazo determinado, Sim. Que aí é um contrato com prazo determinado. Esse contrato com prazo determinado, ele é uma modalidade de contratação que está na CLT, na norma trabalhista. Essa modalidade, ela prevê que o trabalhador ele pode trabalhar nessa empresa por um prazo de até 2 anos. Certo. Então, esse tipo de contrato é feito entre a empresa e o trabalhador. Então, é por escrito, tudo bem organizado. Existe um prazo de início e um prazo de término desse contrato, por isso que é o prazo determinado. Certo. E já adiantando um pouco, os direitos do trabalhador nesse tipo de contrato são iguais aos do trabalhador com prazo indeterminado. E existem os contratos temporários. Aí os contratos temporários já são um pouquinho diferentes. Por quê? Ele não é feito entre a empresa e o trabalhador. Certo. Ele é feito entre empresas. A empresa e uma empresa tomadora de serviço. Entendi. Então, o trabalhador ele se vincula a esta empresa tomadora de serviço, que é uma empresa que vai ceder mão de obra para outras empresas. E aí, essa relação é entre, no caso, a empresa tomadora, o trabalhador, e a empresa que vai ceder a mão de obra. Então, tem 3 pilares nessa relação do contrato, né, do trabalhador temporário. Perfeito. Então, tem esse caminho diferente aí. São várias modalidades, Várias então. modalidades. Nessa época do ano especificamente, a mais comum qual é, doutora? Para que a gente possa setorizar também até o nosso bate-papo aqui, para a gente entender melhor, né? É essa última que você falou, que é um prazo determinado com uma empresa que faz esse serviço? Como é que é? Na prática, Bruna, as duas ocorrem bastante. Tá. Quando a gente pega essa demanda de fim de ano, faz todo sentido ter essa questão do contrato temporário, né? Sim. Que as empresas vão contratar trabalhadores temporários com outras empresas tomadoras de serviços. Então, é muito comum, até justifica, porque esse contrato temporário, ele é por uma lei específica e ele é uma das justificativas para ter esse tipo de contratação, é exatamente esse período de alta do mercado. Sim. Esse período de demanda excepcional, esse período... Tanto que as empresas, elas precisam ter isso em mente quando faz essa contratação temporária, que é em períodos pontuais. E esse prazo, ele é menor do que o contrato por tempo determinado. Sim. Qual é o prazo? O prazo é de 180 dias, que pode ser prorrogado por 90 dias. Então, é bem justificado demanda de fim de ano, de Black Friday, né? Dia das Mães, de Páscoa. Sim. Então, existe essa justificativa. Então, ele ocorre bastante, mas também ocorre esses contratos por prazo determinado. As duas situações. Tá bem. Perfeito, então, vamos para mais uma tela, mais uma dúvida, né? Já entendemos
que existem duas modalidades, então, uma que pode chegar até 2 anos, né, doutora? Outra, 180 dias, mas podendo prorrogar por mais 90 dias. E agora vamos entender sobre a questão da formalização dessa modalidade, né? O trabalhador temporário assina a carteira, doutora? Sim, ele tem que ter todo o registro, né, do trabalhador, tem que estar todo na carteira. É só um pouco diferente a forma de contratação, mas tudo tem que ser registrado, tem que ser legal, porque essas formas de contratação, elas estão dentro da lei. Certo. Então, não são trabalhadores informais. Trabalhador informal é aquele trabalhador que não tem seus direitos garantidos. Então, tanto o trabalhador com contrato temporário, quanto o trabalhador com contrato por prazo determinado, eles têm os direitos deles garantidos e tem que estar tudo formalizado. Por isso que é importante essa formalização para garantia de direitos e também dos deveres, né? Então, tanto a empresa que contrata, né, no caso aí o contratante, quanto quem vai ser contratado, tem essa garantia, né, doutora, através da formalização, né? A gente tem uma visão, às vezes, de que a formalidade, ela só protege o trabalhador. Mas ela tanto protege o trabalhador, como protege também o empregador. Exato, protege sem os dois dúvida. lados, é importantíssima a formalização. Garantir os direitos, cuidar da saúde do trabalhador, manter um ambiente de trabalho que todos queiram participar. Isso é importante, pensar sempre dessa forma. Então, sempre vamos pautar na formalização. Muito bem, a gente está trazendo aqui, né, as nossas dúvidas comuns através da tela, aquele roteirinho que a gente sempre faz aqui no Mulher Demais, mas não custa reforçar que você pode e deve participar também enviando seus questionamentos. Já estão chegando alguns através do nosso WhatsApp, nossa diretora está aqui organizando tudo. Trabalho temporário é o assunto hoje, tá? 991050400, vaga temporária, trabalho temporário, vai mandando aí suas mensagens sobre esse assunto. Enquanto isso, a gente coloca mais uma tela aqui no MD para você acompanhar e entender melhor também essa temática junto com a gente, tá? Trabalhador temporário tem direito a férias e 13º? Primeiro, por que a gente colocou essa pergunta entre as mais comuns? A gente está em época de 13º salário, né, doutora? Então, quem foi contratado recentemente em novembro ou vai ser contratado agora em dezembro, tem direito ao 13º também? Tem o direito proporcional Tá. ao 13º. Então, temos direito, porém, de forma proporcional, de acordo com o período que foi trabalhado. Mas sim, gente, tem essas garantias. Por isso que a gente sempre diz, formalização. Exato. Formalizou, garante direitos. E sobre as férias também, já que é um prazo mais curto, né, até para esses trabalhadores que vão ser contratados por esse prazo de 180 dias, podendo ser prorrogado ou não, também tem direito a férias? Como é que isso é contabilizado aí, já que é um período tão mais curto, doutora? Também proporcional. Aí tem que realmente, vai depender de cada caso concreto, porque Tá. vai ver a quantidade de dias que foram trabalhados para fazer essa proporção quando for pago, né? A finalização desse contrato é paga todas as outras verbas indenizatórias, direitinho já adiantando que tem direito às verbas indenizatórias na finalização do contrato. E aí calcula-se o proporcional para ser pago ao trabalhador. Certinho, então. Vamos para mais uma tela, mais uma dúvida comum, né? Trabalhador temporário pode fazer hora extra? Eu falei lá no comecinho que é uma demanda aumentada, né, nessa época do ano. É muito trabalho, a demanda aumenta mesmo. Esse trabalhador, ele pode estender a carga horária também, trabalhar mais horas do que aquilo que foi formalizado no contrato, uma hora extra? Isso é muito importante, Bruna, porque acaba acontecendo por imaginarem que trata-se de um trabalho temporário, que as pessoas não vão ter direito a horas extras. É pouco tempo que está trabalhando, é um prazo determinado, então vai trabalhar por mais horas. Mas não. A carga de trabalho, a jornada de trabalho tem que ser respeitada. Seriam 8 horas diárias, 44 horas semanais. Então, trabalhando além desse trabalho, né, das horas já previstas, é visto como hora extra e o trabalhador tem sim direito a receber. Vai contabilizar ali tudo, né? Contabiliza Isso tudo. através de ponto eletrônico, algum registro ali numa folha de ponto? Como é que isso é contabilizado no final das contas, em regra, doutora? Importantíssima a sua pergunta, porque já puxa um outro ponto que também é importante ser dito. O trabalhador temporário, ele vai estar subordinado a essa empresa que ele está, né, vinculado, trabalhando por este tempo, e aí ele vai estar também dentro de todo o regramento da empresa. Então, ele vai também... se a empresa ela adota ponto eletrônico, ele também vai ter que fazer o ponto eletrônico. Então, ele está vinculado a todo o direcionamento que a empresa já adota para controle, para registro de jornada, e aí varia, dependendo do porte da empresa, como é que vai ser essa adoção de controle de jornada. Muito bem, vamos para mais uma tela. Deu para entender tudo, né?
São várias ramificações, digamos assim, de uma mesma temática, por isso que a gente traz aqui no quadro Seu Direito, né? Muita gente aí está buscando essas vagas temporárias ou já entraram em alguma dessas vagas, né? O trabalhador temporário pode ser contratado pela empresa após o término do contrato? E aí, doutora? Com toda certeza, pode Acontece sim ser muito, né? Demais, e é uma oportunidade. Porque geralmente as pessoas que estão no trabalho temporário são pessoas que estão iniciando no mercado de trabalho, estão querendo construir essa trajetória. Então elas podem sim ser um bom funcionário, um bom empregado. A empresa vai ter com certeza interesse em manter essa pessoa. Inclusive, essa contratação entre as empresas tomadoras de serviço, né, as empresas que vão ceder essa mão de obra, elas não podem impedir que esse trabalhador temporário seja contratado pela empresa que está recebendo o serviço. Então é muito bom, é muito importante e é uma forma desse trabalhador ser visto pela empresa. Sem também. dúvida. E faz um novo contrato, se essa for uma vontade da empresa, quero contratar realmente esse trabalhador. Faz um novo contrato, tudo acertado direitinho. Perfeito. Essa foi a sua pergunta, Bruna. Exatamente. Então esse trabalhador, ele deixa de ser temporário, né? Finaliza esse período de trabalho temporário e aí tem que ser feito um novo contrato de trabalho. Sim. Não é assim, vai ser uma continuidade e não vai ser, né? Porque tem que realmente iniciar essa contratação de maneira formal, assinar a carteira novamente, fazer todo o registro direitinho. Muito bem, essa foi a introdução do nosso bate-papo. Lá no próximo bloco a gente vai trazer as questões de vocês, as dúvidas que chegaram e estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Então não perde tempo não, aproveita, acessa esse QR Code aqui, aponta a câmera do seu celular para ele, que você já vai ser direcionado ou direcionada direto para o nosso WhatsApp. É o 991050400. Então no próximo bloco com as questões do pessoal de casa. Pode ser, doutora? Pode sim. Pode ser então.